Certo, nessa situação aí, então faz um teste de percepção. Tirei 11, mestre. Beleza, com esse 11 tu percebe alguns sussurros estranhos, parece ouvir alguma linguagem inapropriada e uns jargões de fantasia incompreensíveis. Mas pelo que tu consegue entender, esse podcast aqui não é pra menores de 18 anos. É mais um dia comum na taverna Contos e Canecos. Johnny estava voltando da Guilda Mágica, onde havia negociado um novo anúncio. Ele entra na taverna e vai direto falar com Percival. Percival, você não vai acreditar nos rumores em que ouvi enquanto estive lá na Guilda Mágica. Que foi dessa vez, Johnny? Pegaram os caras mijando na fonte de novo? Não, Percival, isso não tem nada a ver, esquece isso daí. Tem agora um encantamento da Guilda Mágica para que isso não aconteça de novo. Eles estavam falando de algo muito mais sério. Parece que uns artefatos muito poderosos apareceram aqui perto. Foi ali na cidade de Kin. Tá, Johnny, mas que artefatos são esses? Parece que é uma mão e um olho mágico. Não sei o que tem de mais nisso, mas o pessoal lá estava bem preocupado. Por acaso esses artefatos aí pertenciam ao Lich? Eu acho que sim. Acredito que eles falaram em algum tipo de deus antigo. Chamaram ele de... Como é que era mesmo? O sussurrado? É isso aí, Percival. Como é que você sabia? Já ouviu falar nele? Puta que pariu, Johnny. Você tem certeza que era isso mesmo? Isso é bem preocupante, cara. O que diabo ele está fazendo com esses artefatos? Parece que uns cultistas estavam tentando trazer este avatar desse sussurrado para o nosso mundo. E um mago com uma cicatriz no rosto, vestido de azul, estava tentando impedi-los. Mas me explique um pouco melhor, Percival. O que tem de tão alarmante nessa história? Pelo que você descreveu, parece que estamos lidando com Vecna. E quem é esse tal de Vance? Não acredito que você nunca ouviu falar sobre o Vecna. Deixa eu te contar um pouco sobre os contos macabros dele. Bem-vindos a mais um episódio de Contos e Canecos. Eu sou um dos seus anfitriões, sou o Ráfaga, tô aqui com meu amigo Gabriel. Eu sou o Gabriel. E cara, no episódio de hoje, mano, é um episódio um pouco diferente, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, Gabriel? Hoje, o episódio ele vai ser de uma das criaturas, né, um dos ícones de D&D, cara, mais famosos que a gente tem por aí, né? Talvez seja o mais famoso, né? Um dos mais famosos. E ele é nada mais, nada menos do que Vecna. O Vecna, cara. Muita gente conhece aí, necromante famosão do D&D, né? É isso que eu ia te perguntar, cara. Eu ia começar esse episódio te perguntando talvez o que tu sabe sobre Vecna. Tu tem alguma noção já sobre o assunto e tal? Cara, então, o que eu manjo dele, né? Eu sei que ele é uma entidade absurda de apelona, forte no D&D. Ele é um necromante, basicamente normalmente é o chefão final das campanhas que tem por aí, né? O que eu mais sei dele é mais de umas características físicas, por exemplo, ele não tem uma mão, não tem um olho, que a mão, se não me engano, é um item ainda mágico, né? Sei essas coisas básicas dele, basicamente. Cara, é um personagem bem enigmático, né, de D&D. Ele é, hoje, né, no cenário atual, ele é conhecido como o deus dos mistérios, dos sussurros, né, das mentiras. E, assim, ele nem sempre foi um deus. Ele começou essa trajetória como um mortal, né, e ele teve vários altos e baixos nessa carreira de maléfica dele aí, né. Então ele é um humano que ascendeu à divindade. Basicamente, tá? Ele é um humano do cenário de Greyhawk, que é o cenário oficial, né? O primeiro cenário de D&D mesmo, do Gary Gygax, né? E ele começou lá atrás, em 1976, né? Nossa. Então ele é bem, bem antigão, né? Mas a gente vai acompanhar um pouquinho aí dessa história, né? Dele ali, desde o início até hoje, atualmente, aí, né? Em quinta edição, ele teve uma aventura nova aí. A gente não vai falar, cara, da aventura nova, até por questão de talvez não ser um spoiler, alguma coisa assim, ou talvez se a galera quiser muito, a gente pode fazer um episódio só dessa aventura, né? Sim, futuramente, se o pessoal pedir, a gente traz, hein?
ou como ela é uma aventura mais atual, né? Ela se traduz melhor, o pessoal pode querer jogar também, e ela se traduz melhor aí pra contar detalhes ali e coisas dessa aventura, né? Mas, eu enfim, até tá? imagino que por ele estar presente desde os primórdios do D&D, ele tenha mudado bastante coisa também, né? Cara, ele é uma dessas coisas que ele não é que nem, por exemplo, quando a gente pega um plano das sombras, quando a gente vai analisar ele, assim, ele tem alterações gigantescas, assim, de uma edição para outra, né? Porque o canon de D&D foi mudando, né? O oficial, né? Foi mudando, as gerações foram passando e o lore foi se canibalizando, às vezes se ignorando. Ele segue um lore até bem definidinho, cara. Ele não teve tantas mudanças assim. O que você tem são, por exemplo, a mão de Vecna na primeira edição é de tal forma. A mão de Vecna na quinta edição, ela já não segue os mesmos moldes, entendeu? Mas ela até engloba um pouco, né? Essa questão do Vecna ser o deus da mentira, dos segredos e tudo mais. Porque podem ser, digamos assim, entre aspas, como se fossem... como eu poderia te dizer? A desinformação espalhada sobre o item, entre aspas, assim, né? Talvez você acredite que ele é de uma forma, mas na verdade ele seja de outra, né? Então eu acredito que ele é uma das coisas mais bem preservadas até de D&D que a gente já falou até agora, sabe? Pô, interessante. Mas o que eu ia falar? Um pouquinho antes da gente falar do Vecna mesmo, né? Eu ia falar um pouquinho da história dele lá, da criação dele, né? Ele foi criado... Ele é provavelmente o Lich mais famoso de D&D. Muitos dizem que talvez seja o primeiro Lich, mas isso não necessariamente seja verdade, tá? Ele é o deus... um deus. Ele é um dos personagens mais famosos Liches, né, de D&D. E ele, tipo assim... O aprendiz dele, que a gente vai ver na história depois, ele é o Acererak, né? O aprendiz dele, que simplesmente é um cara lendário, tá entendendo? Caralho. Então, tipo assim, o Vecna, ele tem um aprendiz que ele é lendário. Então, por exemplo, o Acererak, ele tem as aventuras da Tumba da Aniquilação, Tumba dos Horrores, que são aventuras... Tumba dos Horrores é bem antigona mesmo, que é uma aventura experimental do Gygax, se eu não me engano, pra realmente botando várias loucuras, assim. E a Tumba da Aniquilação já é mais nova. Mas Foi aí essa aí refeita, é a né? história focada no Pereirac ali, o... Acererak, isso. Acererak. O que acontece? Ele, depois que Vecna tem a sua primeira queda, né? O Acererak, ele fica meio maluco das ideias. E ele começa a criar essas tumbas e tudo mais, né? E a gente pode fazer um episódio dele no futuro, né? Mas assim, ele tá acima disso, né? Tipo assim, Acererak é um dos aliados dele ao longo da história, né? Da hora, Então ele é tão foda que os amigos dele, assim, os companheiros que tem na história dele, se tornam entidades gigantescas também, entendeu? Caralho, olha o nível da parada. Um detalhezinho legal pra gente falar antes da gente entrar em toda a história dele, né? Vecna, ele é um anagrama pra Vence, que seria o sistema vanciano de magias que a gente já trabalhou, né? Já comentou, de Jack Vance, né? Da série de romances do Dying Earth, né? Então ele é um anagrama e uma homenagem até a esse criador, né? Esse literário mesmo, né? E o que acontece? Ele, como eu já falei, ele surgiu em 1976 por Brian Bloom e Gary Gygax, né? Ele foi introduzido ali na primeira, no terceiro módulo de D&D, que seria o Eldritch Wizardry, né? Seria, digamos assim, a feitiçaria ancestral, algo do gênero, né? E ele continha informações nesse módulo sobre deuses, semideuses, demônios e itens de poder, né? E o detalhe engraçado é que Vecna, ele não estava presente com o stat block, né? Você tinha, por exemplo, vamos supor, Demogorgon, lá, um exemplo, né? Mas você não tinha Vecna, você tinha apenas o olho e a mão de Vecna, né? Então ele ainda não existia de forma efetiva, mas ele já tinha uma descrição ali sobre justamente o olho e a mão. E basicamente o que a gente tinha era uma descrição bem simples, que eu vou até ler agora. O olho e mão de Vecna pertenceram a um Lich tão poderoso que sua magia profana sobreviveu dentro de seus restos pútridos após a sua morte. Então, basicamente, tu tinha essa descrição ali desses dois itens, bem sucinto assim mesmo, né? Bem superficial. Tinha um lorezinho a mais, né? Que o que acontece? O Vecna, ele já era acreditado, né? Já tinha lendas sobre ele, que ele já estava morto há muito tempo. E ele já se tornava, né, uma entidade já mitológica e já obscura nesse momento da história, né? Quando lançou ali. Então, o que acontece? Ele é uma criatura, né? Uma pessoa mesmo do primórdio,
realmente do D&D, né? Do Greyhawk, no caso. E ali, cara, um outro detalhe ainda interessante, né? É que esses itens mágicos, né? Eles são provavelmente inspirados no romance de Michael Moorcock, né? Que é, se eu não me engano, o Campeão Eterno. E ele é inspirado no olho de Rin e mão de Quill, que são pedaços de deuses mortos, né? São deuses já antigos, esquecidos, que os pedaços dele ainda estão no plano material. E esse cara, né, esse protagonista, né? Ele corta pedaços do próprio corpo e coloca essa mão e olho nele próprio para ganhar os poderes, né? Então ele ganha um poder de ver um purgatório, que é onde tem vários fantasmas, tipo um purgatório mesmo. E ele consegue, com o olho, ver essas criaturas, né? E com a mão puxar eles desse purgatório e soltar eles na realidade dele pra justamente atacar os inimigos dele. Então, um detalhe que acontece, né? Só um segundinho. Beleza. Um detalhe que acontece ali é que o que acontece é que, por exemplo, os deuses, eles não têm noção do bem e do mal. Eles são figuras, entre aspas, né, que estão acima disso, né? Eles não se preocupam com a moralidade como um ser humano se preocuparia, digamos assim, né? Então, quando ele utiliza esses itens na história, ele acaba sempre causando, às vezes, né, coisas que ele não previa. Então, às vezes ele causa mortes de inocentes, ele acaba causando coisas que ele não gostaria, né, necessariamente. Mas, então, traz um pouco desse, talvez, lado maligno dos itens, né? Uhum. Mas, na verdade, não sei se seria bem maligno, mas acredita-se ser inspirado nisso, né? Sim. Que você comentou, depende muito da percepção de bem e mal, né? E os deuses ali na história não tem isso, né? Então, tipo, eles não consideram maligno Aí ou o que benéfico, né? Isso, o que acontecia, tá? Quando o cara matava, ele usava esse poder e acabava matando o inimigo dele, a alma dele era aprisionada nesse purgatório e ele se tornava um fantasma que ele reutilizava ele no futuro contra um outro inimigo, alguma coisa assim, né? Então, mão e olho de Vecna acredita-se ser inspirado nisso, né? Não tem nada a ver com o que é o item, tá? É isso que eu ia te Inclusive, perguntar, relação se nenhuma. tipo, os efeitos dos itens do Vecna era similar, assim, tá ligado? Uma coisa, tá? Que vai acontecer ali, que a gente vai ver, é que o item, a mão e o olho de Vecna, eles são, até hoje, inclusive, isso permanece muito, eles têm efeitos aleatórios, que o livro te sugere alguns efeitos, né? Mas, por exemplo, não tem algo definido. Você tem alguma outra coisa definida, mas não é 100%. Então, o que acontece? Por exemplo, na edição original de D&D, se eu não me engano, você tinha 16 propriedades desse item. Então, e você não sabia o que elas eram. Você meio que tinha que ir descobrindo com tentativa e erro, né? E o mestre que escolhia. O mestre era incentivado a criar uma propriedade e já colocar lá essa propriedade no item. Por exemplo, a mão vai te poder lançar a magia telecinese, um exemplo. Ou, por exemplo, vai te poder lançar a magia Palavra da Morte. Então, você tinha que descobrir isso tentando utilizar, né? Mas uma coisa que já existia nessa época, né, lá em 1976, é que a mão e o olho, eles tinham que ser colocados no corpo. Por exemplo, se eu quiser botar a mão de Vecna, eu quiser possuir ela, eu tenho que cortar meu braço, ou não ter minha mão, no caso, né? E não ter minha mão e colocar a mão no lugar. Então já tinha extremo, um pouco... né? Já tinha um pouco desse negócio ali, né, do item que a gente viu antes ali. Mas uma outra coisa que ele é um artefato já, né? Já era um artefato. Então o que acontece? As pessoas, elas costumavam, digamos assim, o artefato ele é mais ou menos como o anel do poder do Senhor dos Anéis. Ele meio que a pessoa que possui ele, ela se torna obsessiva desse artefato. Vai corrompendo Então, o usuário. Como se já tivesse esse efeito, né? Já tinha essa possessão, transformava, deixava eles possessivos, paranoicos, desse jeito, né? Uhum. Então, o mestre tinha que criar ele, né? E ele deixava a pessoa paranoica, possessiva. E, além disso, utilizando esses itens, inevitavelmente, o portador dele vai se tornar mal. E uma vez que esse item corrompesse ele não conseguiria mais se separar do item. Então, um deus vai fazer uma intervenção divina e vai separar essa mão de ti. Ele não vai conseguir, falha. Então, era uma característica do artefato de Vecna, tá? E, além disso, o mortal vai lançar magia desejo para separar. Também não acontece, que normalmente são exceções, né? As regras que se quebram dessa Sim, forma. são magias Né? poderosas, né? Tipo, desejo é magia do nível do 9º ciclo, né? De magia, né? Então, uma vez que o cara colocasse isso, né? Ele não teria mais volta, digamos assim, né?
E outra coisa que, juntamente com o livro lá no Eldritch Wizard, né, ele também falava da espada de Cass, que a gente vai ver que é uma figura muito importante em AD&D, mas também, como a gente já viu ali, não era nada definido, tá? Ainda era muito solto, né? Aham. Então, o que falava da espada de Cass na época, né? Eu vou ler um pouquinho, na verdade, a descrição da mão, do olho e da espada aqui, ó. Lei. A mão de Vecna, tá? Ela era inicialmente 3 vezes mais poderosa do que a mão do que o olho. Então ela costumava ter mais magias preparadas, mais propriedades mágicas ali em si, né? Então o que acontece? Qual que era a descrição inicial? A mão de Vecna parece ser uma mão seca, encolhida e enegrecida, como se tivesse sido queimada. A mão, e também se rumora-se em passagens obscuras haver um olho, são os únicos remanescentes de um antigo Lich tão poderoso que foi capaz de imbuir sua mão com poderes terríveis e fazê-la sobreviver mesmo após seu corpo a muito deixar de existir. Então essa é a descrição inicial que você tinha sobre a mão, né? E o olho de Vecna. Disse também, embora não na presença de estranhos, que quando o poderoso Lich Vecna finalmente encontrou seu fim, um de seus olhos sobreviveu junto com a sua mão. O olho pode ou não pertencer originalmente a Vecna, já que diz que ele brilha de forma muito semelhante a um olho de um felino, e se o olho for posicionado na cavidade vazia da cabeça de um humano, ele se enxerta na cabeça do usuário e ele concede poderes extraordinários. Então, já tinha essa característica de ter que ser colocado no local do corpo da pessoa, né? Mas era muito, muito vago mesmo, né? Uhum. E além do olho e da mão de Vecna, você tinha também a espada de Cass, tá? Que era um outro item ligado à lenda de Vecna, né? Um outro item ligado à lenda do Lich Vecna é a espada de Cass, seu antigo guarda-costa. Disse que a espada possui uma lâmina fina e acinzentada, feita de alguma substância metálica. Seus poderes são apenas vagamente mencionados pelas lendas, mas conta-se que Cass foi um dos mais poderosos espadachins de sua época, e a espada é consciente e tenta dominar o seu portador. Então ela já tinha essa espada, se eu não me engano ela era uma espada mais 3, tá? E uma espada mais 5 contra mortos-vivos, já naquela época. E hoje em dia ela permanece ainda muito disso, tá? Só pra eu entender o que é esse mais 3 e mais 5, quer dizer, eu não manjo, não. Por exemplo, quando eu vou fazer um ataque com essa espada, eu jogo o dado e o que cai no dado mais 3. Então isso já era um justo. item de extremamente caralho. poderoso naquela Pois época, é. tá? Mas basicamente era isso, cara. Você não tinha muita coisa, né? E daí, nesse mesmo ano de criação do AD&D, alguns anos depois, acho na verdade, em 1979, eles fizeram uma alteração nessa espada de Cass, que ele trouxe um pouquinho mais de lore. Então, o que foi acrescentado? Isso foi Gygax que fez, tá? O que ele botou sobre a espada, né? Espada de Cass. Quando Vecna cresceu em poder, ele nomeou um tenente extremamente maligno e implacável para servi-lo como guarda-costas e braço direito. Esse capanga era Lord Cass, e para ele Vecna encontrou uma arma de grande potência, uma lâmina longa e fina de metal acinzentado opaco, uma espada de dureza incomparável, com ponta afiada, lâmina cortante e propriedades mágicas. Por muito tempo, Cass serviu fielmente o Lich, e à medida que seu poder crescia também sua arrogância, pois sua espada o instigava constantemente dizendo que Cass era agora o maior que o próprio Vecna e que o poder da espada iria auxiliá-lo a guiá-lo para poder governar no lugar de Vecna. A lenda diz que a destruição de Vecna foi obra de Cass e sua espada, mas ao mesmo tempo Vecna trouxe a ruína de seu tenente rebelde, e o mundo se tornou um pouco mais brilhante por causa disso. Cara, então a espada corrompeu ele pra ir lá e matar o Vecna. Isso, o que acontece, né? A espada ela era uma espada senciente, né? Que ela tem consciência. Uhum. E ela meio que faz sempre conversando e corrompendo ali o portador, né? Então, o que acontece, né? Isso foi Vecna por muito tempo, tá? Vecna não é essa criatura enigmática que a gente conhece tanto. Isso lá nos primórdios, né? Na segunda edição de D&D, os artefatos de Vecna foram um pouco mais descritos. E o que acontece? Eles foram espalhados na história e dado, por exemplo, nomes aos portadores desses artefatos, né? Então, o que acontece? Você criou um pouco da história do item em si na trajetória do cenário, mas você ainda não tinha a história de Vecna, né? Então a gente, por exemplo, tem histórias de portadores que viraram... Tipo, caralho, como é que eu vou explicar isso? Que eu agora dei um peido mental aqui. Mas basicamente, pessoas que ficaram na posse desse item viraram pessoas importantes na lore do D&D, basicamente. Isso, o que acontece, tá? O item,
a gente vai ver mais pra frente ali que ele transforma a pessoa e a pessoa é corrompida e ela acredita ser Vecna, tá? Então ele fica meio maluco e isso acaba causando muita confusão nas pessoas que estão, por exemplo, interpretando isso e tudo mais. É um alucinógeno, né? Ele realmente transforma a pessoa e ela acredita ser Vecna, tá? Então ele meio que corrompe a pessoa e transforma ela em Lich e tudo mais, isso nas Mas, tipo, não tem ali. chance do Vecna voltar na pessoa, basicamente. É só ela que tá achando mesmo que é. Então, aí se você quiser fazer isso, você poderia, tá? É um plot que Justo. poderia acontecer. Mas historicamente nas aventuras não, tá? Aham. Mas o que acontece? Mais pra frente, né? Foram se adicionando histórias. Se eu não me engano, essa história ela foi expandida bastante em 2002, tá? Com uma HQ sobre Vecna, né? Então o que acontece? Lá foi elaborado bastante a história dele, né? E eu vou ler um pouquinho da história dele como humano ali pra gente, né? Basicamente, tá? Ele pertence aos primórdios do cenário de Greyhawk, mas muito do que se sabe sobre isso costuma-se ter divergências, né? E não se sabe ao certo o que é verdade ou não. E acredita-se, tá? Que toda a história de Vecna, ela seja ao longo de em torno de talvez 100 mil anos. Caralho. Então é bem nos primórdios mesmo do cenário, tá? Vecna, ele é um dos humanos do clã Urflan, que ele nasceu na cidade de Fleet, tá? Que é uma cidade que vai ter extrema importância na história dele, né? Mas o que acontece, tá? Na cidade de Fleet, lá, o clã dele, desses Urflan, eles eram humanos, né? O que acontece? Eles dominavam a magia, e principalmente a magia necromântica. Então, o que acontece? A mãe de Vecna, ela era uma das mais poderosas pessoas desse clã, tá? Então, ela sofria muito preconceito e era considerada digamos assim, acabou sendo considerada uma bruxa, né? Então, ela foi morta e torturada pelos governantes dessa cidade, tá? Então, ali, Vecna, foi ali que ele começou a se corromper. A mãe dele, né, como eu já falei, ela era usuária de magia e ela foi uma das primeiras pessoas que começou a ensinar a magia pra Vecna, né? Mas, assim, o clã em si não era mal, né, por ser necromante, né? Aí é isso que a gente não sabe. Por exemplo, como é algo tão pré-histórico do cenário, não tem muita muitos noção. podem... Até, inclusive, isso é um ponto de hook, né? Que tem na aventura hoje, por exemplo. Eles se perguntam isso, né? Pô, como que a gente vai impedir Vecna? Será que a mãe dele realmente era má? Será que a mãe dele não é má? Então... Porque isso vai influenciando ou não, né? Então, nas escolhas que o pessoal vai ter que tomar, mas não se sabe. Então, alguns acreditam que sim, outros acreditam que não, né? Uhum. Mas o que acontece? Inevitavelmente, o que é real, né? A mãe dele é dita ter sido morta e torturada, e Vecna jura se vingar, né? Então ele jura se vingar. Porém, por muito tempo, né? Ele não tinha poder. Ele era só uma pessoa que não tinha poder. Então o que acontece? Ele começa a estudar magia pra se vingar. E ele começa a estudar magia com os magos da cidade de Fleet. Então após a mãe dele morrer, né? Ele passa um período que ele fica sem rumo, né? Ele vira engraxate, começa a virar engraxate, e daí depois, por ter um pouquinho de conhecimento de magia, ele passa a ser um escriba dos magos de Fleet. Então ele começa a estudar magia com os próprios magos de Fleet, porém ele sempre vai além. Ele sempre vai tentando procurar, né? Talvez agora justamente na cabeça dele ou não, procurar essa magia proibida, essa magia secreta que é proibida na cidade, né? Então ele começa a procurar essa magia em tomos proibidos, em rituais malignos, né? Ele começa a procurar além da magia normal, né? E ali, cara, em algum momento da vida dele, né, Vecna, ele entra em contato com uma serpente, que ela é uma entidade primordial de Greyhawk, que é chamada o Trio dos Irmãos Antigos, tá? Essa serpente, ela é uma personificação da magia, tá? E Vecna começa a aprender magia com ela. Então, ele se torna um dos magos mais poderosos do planeta, mas isso ainda, digamos assim, ao longo da vida dele inteira, né? Ele passa a vida inteira estudando magia e ele percebe que, ainda assim, mesmo se tornando um dos magos mais poderosos, ele não vai ter capacidade de destruir a cidade, ou talvez não vai ter tempo de destruir essa cidade, né? Sim. Então ali, ele se torna um Lich, ele resolve se corromper e se torna um Lich. Tu sabe, a princípio, o que é um Lich? Cara, então, a princípio, o que eu sei, né? Tipo, é um mago morto-vivo, é o que eu tenho percepção, assim. O que acontece? Exatamente isso, tá? Não tá errado. É um mago morto-vivo. Só que o que acontece? Em teoria, esse mago fez um ritual que ele aprisiona a alma dele a uma filactéria,
tá? Isso é um padrão de um Lich D&D, tá? Não se sabe se Vecna é assim, essa aqui é a questão. Mas acredita-se que sim, porque todos os Lich seguem esse padrão, né? Então, o que acontece? Por que ele faz isso? Porque apesar de que, vamos supor, ele possa morrer, um Lich vai renascer, entendeu? Então, Entendi. ele aprisiona a sua alma a uma âncora, que pode ser um item qualquer, alguma coisa do plano material, escondida ou não, ou até de outro plano. E daí ele consegue, então, se por acaso ele for derrotado, ele renasce depois de um tempo próximo desse item. Isso aqui. E não se sabe, né? Não se sabe o que pode ser a filactéria desse Lich. Como é que é o Então, nome? Flactéria, entendi. Filactéria. Filactéria. A bactéria. Bactéria. Não, mas é filactéria. Tá, Aí o show. que acontece? Ele pode botar essa filactéria protegida dentro de uma caverna lá, ou dentro do plano do fogo lá, no inferno, enfim, qualquer lugar. Pois é, E- bem apelão, né? Porque você pode jogar pra outro plano também. Porra. Não, e pode ser um segredo que ninguém sabe, né? Ainda mais, por Pois é. exemplo, o Vecna, que é uma criatura tão antiga, né? Aí Pois a é. gente não se sabe ao certo, né? Se Vecna tem uma filactéria ou não na última edição, né? É dito que Vecna possivelmente tenha tido a ajuda de Orcus, que é um deus, né? Dos mortos-vivos. Então talvez esse Orcus tenha ajudado Vecna a se tornar um Lich perfeito, entre aspas, que não possui uma filactéria. Ou talvez não, ele só deu a Vecna a possibilidade de se tornar um Lich. Então a gente não tem, digamos assim, uma característica muito certa do porquê o que é a filactéria de Vecna, né? Eu Aham. tenho uma teoria bem maluca que eu posso falar no final, né? Mas não vem ao caso agora, tá? Tá. Mas o que acontece? Vecna, ele se torna então esse Lich super poderoso e um dos magos nesse momento ele já é um dos magos mais poderosos do planeta, né? Então quando você se torna um Lich, você ganha mais poder ainda, tá? E o que acontece? Vecna começa então ali um reinado de um império sombrio, tá? Ele começa a criar uma nação. Essa nação ela existe no continente de Oeric, tá? E ele começa a recrutar magos com poder de necromancia, outros liches para fazer parte da corte dele. E ele começa a criar um exército de mortos-vivos, com pessoas que ele conquista, regiões que ele conquista, ele mata todo mundo, transforma em morto-vivo e vai propagando a destruição em Greyhawk. E o objetivo dele, né? Ele é chegar nessa cidade de Fleet e destruir essa cidade para se vingar dele. Dessa cidade por causa daquele infortúnio que eles fizeram pra ele no passado, né? Mas só E ali, essa cara- cidade, ela era uma cidade fodona, tipo, forte pra caralho e tudo mais, tipo... Porque pra ele, pra ele imaginar que precisa de todo esse nível de poder pra destruir a cidade. Naquele início lá, a Fleet já era uma cidade grande de Greyhawk, né? Mas ela foi se tornando cada vez mais rica com o passar do tempo, tá? Justo, Então ela também foi evoluindo junto com a vida dele. E o que acontece? Ela se torna uma metrópole, uma das maiores cidades de Greyhawk ali no futuro, né? Mas é nesse momento, né, no reinado do Império de Vecna, que a gente tem criaturas ali como o Cass, né? O Cass, ele se junta a Vecna ali, e ele se torna um tenente de Vecna durante essa conquista desse império dele. Né? Ele é um dos tenentes que se sobressai e acaba sempre combatendo e tudo mais com ele. E a Serac também. Eles vão ter papéis importantes ali no futuro, né? E o que acontece? O Vecna, ele vai destruindo tanto essa região, né? Que tem um deserto em Greyhawk que é chamado de Deserto Brilhante. Que ele acredita ser resultado da devastação de Vecna. Porque Vecna destruiu tudo ao redor e aquele deserto não existia. Ele surgiu por causa dele, entendeu? Caralho. Então, o que acontece, né? Ele começa essa campanha de destruição e o objetivo dele é chegar em Fleet, a cidade que matou a mãe dele. E alguns dizem que ele foi pra lá primeiro, né? Essa história ela se contradiz um pouco, mas o mais que é acreditado é que essa cidade ficou por último, né? Mas o que acontece? Ele chega no ponto áureo do reinado dele, né? Ele chega em Fleet, faz um cerco a Fleet, porém isso acontece séculos, alguns dizem que até 1000 anos depois do que a morte da mãe dele. Então ele retorna à cidade, né? Só que nenhum dos responsáveis pela real morte da mãe dele tá lá. Então, Sim, já foi há muito tempo já. Talvez tenha um descendente dele, alguns descendentes de algumas gerações depois, mas talvez nem isso, entendeu? Sim. Então o que acontece? O que ele faz? Ele mata todo mundo da cidade, literalmente todo mundo. Ele tortura na frente dos governantes da cidade todos os familiares deles. Mata os familiares, né? Revive os familiares como os mortos-vivos também. E ele não mata os governantes.
ele fala pra todo mundo do Império que não é pra matar os governantes, que eles têm que viver o resto da vida deles protegidos pelo Império, pra eles justamente sofrerem com toda essa desgraça que ele fez pra eles, né? Sim. E quando ele fala até isso, meio que zombando deles, porque quando ele chega lá, não foi fácil, tá? Ele tem um cerco dele, ele quase morre nesse cerco. Inclusive, a Serac, né? A Cererac, perdão, ele é ele salva a vida de Vecna. Foi ali que ele começa a ganhar destaque no reino de Vecna, né? Uhum. Porque o que acontece? Como o Vecna foi deixando essa cidade por último, muitas pessoas elas se juntaram nessa cidade como uma última resistência, digamos assim, né? Sim. E existia alguns clérigos lá, né? Que estavam se juntando do deus da luz, tá? Que era Photos, o nome do deus. E eles meio que canalizam um ritual gigantesco, assim, de uma magia de um raio de luz que ia matar Vecna. Ia cair em cima de Vecna e matar ele, né? Uhum. Porém, a Cererac, ele protege Vecna, e é ali que ele começa a ganhar destaque na corte de Vecna, né? Então ele salva a vida dele. E nesse cerco, né, Kes, né, ele é dito que ele ficou, tipo, um período gigantesco, assim, de tempo só torturando os cidadãos ali e não descansou. E foi ali que ele ganhou o nome de Mão Sangrenta, né? Então ele também já era uma pessoa de destaque de Vecna, né? Mas ele ganhou um destaque ainda maior. E ali a gente já começa a ver um pouco da loucura de Vecna, né? Porque ele já estava se vingando de quem nem mais existia, né? Ele Então- ficou preso naquele pensamento de vingança e no fim só restou ódio, né, cara? Então qualquer um que tivesse a mínima ligação só por morar na cidade, por exemplo, já tava na mira dele, né? Isso, e daí como eu comentei pra ti, né? Depois, né? O Vecna, né? Ele destrói a cidade, ele consegue o que ele queria, né? E nesse ponto, cara, ele se torna quase que ele se torna um semideus ali na Terra, né? Ele é idolatrado, ele tem culto, tem um império mesmo, é o Império de Vecna Uhum. que é chamado, né? Mas ele tem daí, né, cara, não muito tempo depois, ele acaba tendo sua queda, né? Que é a primeira queda de Vecna. E como é que é dada essa queda, né? O Gygax, ele já falou lá na segunda edição um pouquinho pra nós, né? Ele fala lá que Vecna foi traído por Kes, né? Então o que acontece? Ele, por recompensa a todos esses serviços de Kes, né? Ele dá a ele a espada de Kes, que é uma espada senciente, né? Que ela ela tem inteligência, ela pensa, fala com ele, né? E ela acaba manipulando a mente de Kes, né? Então o que acontece? O Vecna, ele começa a se separar do Império. Ele é a figura principal, venerado e tudo mais. Porém, quem tá cuidando do dia a dia do Império mesmo é Kes. Porque ele já não tá se preocupando com se tá indo comida suficiente para as pessoas Sim. sobreviver na região tal. Ele só Ele tirou tá umas... delegando... fez o que queria, tirou umas fériasinhas e foda-se. Ele tá meio que delegando as funções todas, digamos, de Aham. governante mesmo a Kes, né? E a Sim. espada percebe que talvez conseguiria influenciar Kes nesse aspecto e manipula ele a realmente trair Vecna, né? Uhum. Então o que acontece? Ele vai até na torre de Vecna e lá eles tem uma batalha. Essa batalha, mano, é tipo Dragon Ball Z mesmo. É bagulho, tipo, Goku e Freeza destruindo o bagulho todo. Uhum. Assim, megalomaníaco. Pô, então o Kes E era ali- num nível absurdo também de poder, né? Pra bater de Isso, frente a com o gente já tá- Vecna, que já era um semideus. A gente tá falando de criaturas de talvez a maior... são as criaturas mais fortes talvez do cenário nesse Aham. momento, né? E o que acontece? A arrogância dele também foi a queda dele, né? Porque ele se destrói junto com o Vecna ali. Então ali, o que acontece? Vecna que tava na torre dele, Kes vai lá e começa essa batalha. E a torre inteira é destruída, sem vestígio nenhum, só sobra pó e cinza. E Kes, o corpo dele some, Vecna também. E a gente só resta a espada de Kes, o olho de Vecna e a mão de Vecna. O resto tudo foi destruído. Caralho, mano. Entendeu? Que louco. E o Vecna Alguns- caiu por conta dele mesmo, né? Se ele não tivesse talvez entregado a espada pro Kes, se pá que é tipo... A queda dele ele talvez nem viria tão cedo, basicamente, né? O que diz, né? Talvez é que ele acreditava que a espada, né? O que o pessoal fala é que talvez ele acreditasse que a espada ia transformar o Kes em um minion dele, talvez ia dominar a mente dele. E diz, né? Alguns acreditam até que a espada de Vecna possa ser até a filactéria dele, por exemplo. Por isso talvez que ele não morreu ali, porque a filactéria dele foi usada para matar ele. Pô, interessante. Já tem outras pessoas que dizem que a espada não pode machucar Vecna. Então foi outra coisa que causou a destruição dos dois. Enfim, né?
Várias Não teorias se sabe ao certo o motivo, né? Mas o que acontece é que os dois foram totalmente destruídos e o Vecna, né? Na verdade, eles não morrem, tá? A gente vai ver que eles não morrem, porém eles saem do plano material e saem de jogo, né? Então o Vecna, ele deixa de ser um deus na Terra e o império dele dá uma queda, mas ele ainda tem, sim, diversos adoradores ao longo do mundo inteiro, tudo mais, né? E as pessoas ainda veneram ele como se fosse um culto mesmo. A gente vai ver mais pra frente, né? Que existe realmente divisões do culto de Vecna, né? Aham. Mas o que que ocorre, tá? O Vecna, ele não morre. Ele vai pro plano das cinzas, entre um lugar entre o plano das cinzas e o plano negativo. Junto com o Cass também, que ele é banido, né? Ele fica vagando entre... Não se sabe ao certo o porquê, né? Mas ele fica vagando entre o multiverso ali, né? Entre os planos. E eles vão ser moldados por isso nas aventuras que vão seguir em seguida, né? Mas o que eu ia falar, cara? Antes da gente falar um pouquinho das aventuras, acho que vamos fazer um descanso curto, né? Vamos embora pro descanso curto e logo estamos de volta. Demorou. Percival elabora sobre a suposta história antiga de outros mundos envolvendo Vecna. Conforme a história vai progredindo, a expressão de Johnny vai ficando mais espantada. Parece que essa parada aí do Mago Vence é sinistra mesmo, hein, Percival? Você nem viu nada, Johnny. Ele aprontou coisas muito maiores que eu nem te contei ainda. Eu nem estava tão preocupado antes de você me contar tudo isso, mas pensando bem agora, tomara que este mago azul com a cicatriz no rosto dê conta dele. Pera aí, mago com cicatriz no rosto? Zé Elevendor, porra, o antigo dono da nossa taverna. É verdade, você falou que ele estava sempre de azul e tinha uma cicatriz no rosto. Mas será que é ele mesmo depois de tanto tempo? Será que ele voltou para retomar a taverna? O quadro da Guilda Mágica começa a tocar sua sirene característica. Desative o quadro, Percival, já ouvimos isso 1 milhão de vezes. Afinal de contas, semana que vem será outro anúncio mesmo. Este não é o momento para isso. Alakazam. Se não for Elevendor, é muita coincidência. Parando pra pensar, a gente conversou um pouco sobre Vecna antes dele desaparecer. Mas bebia demais naquela época, Johnny. Não lembro das conversas exatamente. Espera aí, você bebia demais naquela época. Hoje você bebe menos? Sim, hoje é só um hobby. Mas voltando ao assunto, a história do Vecna não vai acabar aí não. Isso na verdade é só o começo. Bom, voltamos aí do descanso curto e vamos voltar aí ao assunto do Vecna. Cara, o que acontece, né? Nós temos uma trilogia de aventuras de Vecna que progridem a história dele, né? São as principais aventuras e daí tem aquela HQ que conta um pouco dessa história que a gente já falou, tá? Mas o que acontece, tá? Depois dessa destruição, Vecna, ele não morre, o corpo dele é desfeito, isso causa, assim, não é legal pra ele, né? Porque ele perde um certo tempo ali, provavelmente, pra se restabelecer. Mas o que acontece? Talvez antes disso, ele já tinha criado uma cidadela, né? Que ele cria uma cidadela Cavitus, que é chamada, né? Que é uma cidadela que vive entre esse plano das cinzas e o plano negativo, né? Então o que acontece lá? Basicamente ele cria uma cidadela gigante que ela fica basicamente dentro de um crânio gigante e ela é com uma cidade construída dentro desse crânio, junto com uma torre dele lá e tudo mais. Lá, né? Ele é dito ter vários adoradores dele. E ter vários mortos-vivos também, em torno de 5 a 10 mil de cada, né? Então, ele fica vivendo nessa cidade de lá, a partir dali, né? Ele não volta pro plano material, ele começa a influenciar o plano material, mas como ele já tá com esse status de Deus, né? Entre aspas, semideus, Deus, ele já não se vai ao plano material, ele vai ao plano material apenas como avatares. Ele nem tem interesse, então, voltar pro plano material em si. Ele fica fazendo os planos dele, as maquinações dele meio que das sombras, né? E Cass, cara, ele é levado também para um plano negativo e ele é dito ser transformado em um vampiro lá, tá? Então ele também tem essa grande mudança nele ali. E o que acontece, tá? Surge ali, então, aí o plot da primeira aventura,
que é Vecna Vive, que é uma aventura de 1990. Basicamente, tá? A gente avança um pouco na história. Vários períodos vão se passando, o mundo vai esquecendo esse império de Vecna, e Vecna vai ficando cada vez mais sombrio como uma lenda mesmo. Então, pessoas sabem que ele existiu, o impacto dele existe no mundo, né? Como a gente falou, o deserto, a destruição de Fleet, né? Então, existe a marca de Vecna, mas já se passou tanto tempo que a mente ela vai, digamos assim, esquecendo um pouco, né? As pessoas vão, talvez, até esquecendo um pouco dele, e ele foi se tornando essa figura mais obscura. Mas ainda assim com o culto dele, a adoração dele e tudo mais. E daí surge a aventura de Vecna Vive. Que basicamente, cara, ali a gente é introduzido a ninguém nada mais menos do que Mordenkainen, né? Mordenkainen aparece nessa aventura. E ele, que a gente comentou um pouquinho sobre ele, né? Ele é uma criatura que tenta balancear o multiverso, mas ele nada mais do que um personagem do Ger Gygax, que ele jogava o playtest dele. Ele jogava com esse personagem, né? Então, Sim. basicamente, ele e os amigos dele jogavam D&D e eles criaram essa aventura, né? E basicamente, o que está acontecendo? Uma cripta está impedindo que magias de divinação aconteçam, né? Que é algo que nunca tinha sido visto antes. E Mordenkainen manda o grupo dos aliados mais poderosos dele para investigar, que é o Círculo dos Oito. Então, quem que são o Círculo dos Oito, tá? São os amigos do Gygax que estavam jogando a aventura, né? Digamos assim. E ali você vai ter nomes de magos muito importantes de D&D. Por exemplo, Tenser, Nistul, Otiluk, Bigby, Harry, Drawmid. Então são os magos realmente importantes. Eles têm o nome em diversas magias, né, de D&D. Por exemplo, Tensers Floating Disc, né, o disco voador de Tenser. É porque o Tenser é o jogador que criou essa magia, entendeu? Você tem a magia, por exemplo, Bigby's Hand, a mão de Bigby. Porque Bigby criou aquela magia, entendeu? Mas o que acontece? Eles vão lá investigar o porquê, eles chegam nessa cripta, veem que a cripta tá travada e tem basicamente um anúncio, assim, digamos assim, não entre, tá ligado? Essa porta aqui tá segurando magia terrível. E eles resolvem entrar, tá ligado? Eles literalmente falam assim, vamos entrar. E daí eles entram e o que acontece? Todos eles aniquilados. Eles são os magos talvez mais poderosos ali do cenário. E eles são literalmente todos mortos, sem chance de revidar, por um auto-intitulado Vecna, Lord Vecna. Ele fala, eu sou o Lord Vecna, e ele começa a matar todo mundo. Falta de aviso não foi, tinha até plaquinha, pô. Então, cara, aí é isso que a gente fala, né? Vagabundo vai lá e entra só pra se fuder mesmo. Já tava anunciada a desgraça, Então, né? Aí, a aventura, mano, consiste em você assumir o papel de aventureiros que estão investigando as visões da morte desse Círculo dos Oito, né? Eles vão investigar lá o que aconteceu. Então eles começam a falar com Mordenkainen, eles descobrem que realmente é Vecna, eles são atacados por cultistas de Vecna, né? E fica claro que é a primeira vez que a gente vê os cultistas de Vecna mesmo como uma entidade, né? E você tem vários... eles são atacados, eles são ditos por ser atacados pela mão de Vecna, o olho de Vecna, e são realmente a mão e olho de Vecna, né? Tipo assim, você tem personificações de uma mão de Vecna e personificações do olho de Vecna. E cada um tem uma habilidade, né? Então você também tem a voz de Vecna, coração de Vecna, pensamentos de Vecna, memórias de Vecna, órgãos de Vecna, dentes de Vecna. É o corpo dele tudo separado. Dedos de Vecna, sangue de Vecna e prole de Vecna. Só que os únicos que são Caralho. personificações são a mão e o olho. São, digamos, entre aspas, avatares de Vecna, né? Mas, por exemplo, o coração de Vecna é uma suma sacerdotisa de Vecna. Os dentes de Vecna são usuários de magia, entendeu? Os dedos de Vecna são ladrões. Então são, digamos assim, papéis que tem títulos, dentro, né? papéis que tem dentro da organização. A prole de Vecna são pessoas comuns do culto, entendeu? Então eles são atacados por, entre aspas, esses que se intitulam de Vecna ali, mas são realmente pessoas do culto, né? Então o que acontece? Realmente a única coisa que diz que é Vecna mesmo é porque tem uma mão gigante, que tem realmente até meio estranho, né? Mas é engraçado, até tem uma mão que tem meio que força de gigante, que ataca eles, e tem um olho que fica só observando, né? E ele suga a alma deles. Então eles meio que percebem depois que isso é Vecna por isso, né? Mas eles são atacados por essas personificações de Vecna, entre aspas, né? E prova que a ameaça é real, né? Então eles começam a se envolver, vão atrás desse avatar, lutam contra esse avatar, em teoria, né? Destroem esse avatar, que nada mais... Não é o avatar, eles acabam descobrindo que eles estavam sendo enganados, né?
e era apenas uma pessoa que pegou o avatar, a mão de Vecna e o olho de Vecna e estava empunhando. Então o que acontece? Eles matam essa pessoa, né, digamos assim, eles vencem ele, e quando eles vencem, o próprio Vecna aparece, ele estava, entre aspas, ajudando os próprios aventureiros, e o que ocorre? Ele pega a mão e olho deles e vai embora. Ou seja, o Vecna estava desde que ele foi destruído lá por Cass, procurando a mão e o olho dele. Ele não sabia onde é que estava, porque ele realmente tinha perdido a noção de onde estava, ele não conseguia achar isso. E daí ele tava à procura disso. Então, quando Mas ele tava, tipo, no plano como uma pessoa, tipo, no plano material. Não é ele, é um avatar dele. Ah, justo. Porque agora, como eu já falei, ele não tá mais interferindo, né? Então esse avatar de Vecna pega a mão e o olho de Vecna e, digamos assim, ele recupera o poder dele. E daí ele diz que ele meio que agradece os aventureiros que foram lá e venceram o próprio entidade ali que tava se passando por Vecna, né? Porque ele tava realmente à procura há muito tempo e fala assim, ó, eu tô indo pra Tovag Baragu, né? É o nome do lugar. Seria o umbigo da terra, tipo assim, como se fosse essa a tradução, né? E ele fala, eu quero que vocês vão pra lá. E o que acontece? Ele vai pra lá e o plano de Vecna, cara, o que tá acontecendo? Essa aventura, ela meio que tem um limite de tempo, porque os clérigos do mundo, você lembra que a divinação tava falhando e tudo mais? Os clérigos estão perdendo conexão com os deuses. Então meio que, querendo ou não, isso vai ser um plano de Vecna que é revelado depois, né? Então o Vecna basicamente está cortando, através de um ritual, o plano material, o mundo de Earth mesmo, né? De Greyhawk, ele está cortando os deuses do plano material. Então ele meio que vai ser, entre aspas, o único deus que vai ter conexão com o plano, entendeu? Ele está fazendo esse ritual. E daí eles meio que descobrem isso, o próprio Vecna vai lá numa ruína, né? Que é tipo um Stonehenge que tem. Ele tá fazendo esse ritual lá. E daí o que acontece? Ele conta pra eles lá o plano dele. Ele meio que faz um monólogo, assim, conta o plano dele. E daí ele começa e realmente termina, né? Esse ritual de cortar o plano material. Então, ele corta os deuses, param de ter influência. Ele é o único deus que tem influência, porém o plano dele ainda não acabou. Ele quer, através desse Stonehenge ali que ele tá, né? Que é o Tovag Baragu, o nome, né? Ele quer trazer todo o império dele do passado pro futuro. Ele quer pegar todos aqueles imperadores que destruíram pessoas que veneravam ele lá de destruição de Fleet, todo aquele império, e quer trazer pra lá. Então ele efetivamente se tornaria a entidade mais poderosa do mundo, porque ele cortou cortou os deuses do mundo, e ele vai ser o mais adorado, porque vai ter, ele tá no plano material, né, os deuses não estão no plano material, digamos assim. E uma galera reverenciando ele daí. Exatamente, com milhões e milhões de pessoas reverenciando ele. Porém, né, ali, o que acontece? Vecna, ele tá em Avatar, né, então existe um deus, um semideus, né, que é um deus de Greyhawk, que é Ius. Esse deus é o único deus, na segunda edição, né, que é quando essa aventura se passa, que ele ainda permanece no plano material. E ele intervém ao Vecna, né, ali, e eles começam a batalhar. E junto de Ius e os aventureiros, eles em teoria derrotam Vecna, né, e impedem esse plano dele. Então eles destroem ali e Vecna é derrotado, né? Esse é o canon da aventura, digamos assim, né? Mas ali, cara, a gente já começa a ter uma noção do plano dele, né? O cara é meio megalomaníaco, né? Então, né? Ele ficou todo esse tempo aí arquitetando esse plano. E aí a aventura, né, é dita, digamos assim, a aventura, ela até começa falando assim, essa aventura aqui não é pro nível dos jogadores, provavelmente eles vão morrer, tá ligado? Porque realmente eles estão tratando com criaturas poderosíssimas, né? Sim. Mas é uma aventura bem interessantezinha ali, ao meu ver, né? E daí o que acontece? No final, o canon, né, que os aventureiros destroem Vecna e conseguem impedir ele junto com esse deus maligno Ius, né? Então eles meio que se aliam a um deus maligno, né? E o que acontece, cara? Vecna é destruído e ele ele reaparece, né, na verdade, na segunda aventura, que é uma aventura chamada Vecna Renasce, tá? Ela é em 1998, então 8 anos depois. O que acontece, cara? Vecna vai pra Ravenloft. Eu não sei se tu tem uma noção do que seria Ravenloft. Tenho nem ideia, velho. Nunca ouvi falar. A gente falou um pouquinho de Ravenloft no Plano das Sombras, mas a gente não chamou Ravenloft, né? A gente chama dos domínios do pavor, domínios do terror. Porque o que acontece? Tem por exemplo,
um dos grandes figuras que vivem no domínio do terror é o Strahd, né? Curse of Strahd acontece lá. Ele é como se fosse os Dark Powers, eles criam esses pocket planes, né? Esses planos dentro do Shadowfell, ali na edição atual, e eles meio que atormentam uma entidade de poder, né? Por exemplo, Vecna, Strahd. Então Vecna, ele é aproveitado esse momento de fraqueza dele quando ele é derrotado e ele é aprisionado lá. Então ele vira um Dark Lord. E o que acontece? Ele é aprisionado lá, e quando ele é aprisionado lá, ele se torna meio que o governante máximo daquele plano, né? Ele consegue controlar quem entra e quem sai, mas ele não consegue sair. Então ele se torna uma das criaturas mais poderosas, né? Porém ele também tá aprisionado. Então pra ele foi tipo assim, um dos períodos piores, mais baixos de Vecna, né? Porque ele não quer isso, né? Ele quer ficar lá no plano material, influenciando, criando planos e tudo mais, né? E essa aventura, cara, ela se passa basicamente o Vecna tentando sair dali. Só que os Dark Powers, né, que criam esses planos ali, né, eles são tão, tipo, pervertidos, né, que o que acontece? Eles também pegam Cass e trazem pra lá, né? Então eles botam Vecna e Cass fazendo fronteira. Caralho. Então eles ficam basicamente alguns anos ali aprisionados em uma guerra eterna. Porque eles não conseguem ir lá e brigar de vez, porque estão aprisionados no plano, eles não conseguem sair. Mas eles fazem fronteira, então eles ficam mandando exércitos, né, se atacar ali entre os dois planos, né? Então a aventura, cara, ela se passa com Vecna tentando sair dali, né? Basicamente ele tá querendo renascer dentro do plano de Cass, né? Do plano controlado por Cass. E ele tá querendo sair com um ritual das palavras da criação uma vez falada, né? Então, um ritual que a própria serpente, o Vecna, ele é tipo assim, ele ainda é um deus, né? Mesmo aprisionado lá, ele ainda é um deus. Então, ele ainda tem contato com o mundo externo. Quando você vai pra Ravenloft, né? Não é como funciona um plano normal. Você não consegue dar teleporte, você não consegue se comunicar com ninguém, você tá literalmente isolado. Mas Vecna, ele já estava tão poderoso, digamos assim, que ele consegue, em teoria, ainda se comunicar com os cultistas dele no plano material, ele consegue ainda falar com eles e tudo mais, né? Sim, ele não segue bem as leis do plano, basicamente. Ele meio que tinha essas exceções, né? E uma das exceções, talvez até que acontece, né? Que o próprio plano de Vecna, ele é aquela cidadela, Cavitus, né? Que a gente chama. O próprio plano dele é chamado de Cavitus, e ele reina naquela cidadela dele. Então ele meio que tem aquela caveira, aquela cidade, todos os cultistas dele lá, entendeu? Então ele meio que tem essas regalias, ele é uma entidade que meio que quebra um pouquinho as regras do Ravenloft, né? Talvez até por esse nível do poder dele. E é bem legal o plano dele, cara. É uma aventura bem legal que leva pra Ravenloft. Ravenloft tava bem famoso naquela época, tá? E ele meio que traz esse cenário. Por exemplo, pra ter noção, Vecna, ele, através dessa... se passa nessa cidadela dele. E como é que funciona? Ela meio que tem uma barreira ao redor, né? E dentro da cidadela você tá seguro. Tipo assim, seguro como poderia estar, né? Porque você vai estar entre mortos-vivos, entre criaturas malignas, né? E os mortos-vivos, eles são superiores aos humanos. Então, se um morto-vivo te atacar e te matar, acabou. Tipo assim, só aceita, tá ligado? Sim. Mas o que acontece? Fora dessa cidadela tem um deserto, e esse deserto, ele começa a definhar as pessoas. Então, se a pessoa tenta sair da cidadela, ela começa a definhar e morrer. Então, a cada 1 hora que passa, eu acho que você perde um D6 ou um D10 de vida, assim, entendeu? Então é algo bem sinistro mesmo. Então tu é meio que... você ficar ali, você já vai de base. Tu é meio que obrigado a ficar na cidadela investigando ali o culto de Vecna e tudo mais, né? E o que ocorre? Vecna, na verdade, tem 3 estradas, né, que levam pra fora dessa cidadela. E você não apodrece, né? Você não definha quando você tá nessas estradas. Então eles conseguem viajar entre o plano de Cass e o plano de Vecna, né? Então eles conseguem fazer essa mudança. E como eu falei, Vecna, ele ainda é bem reverenciado, né? Ele tem contato com os planos exteriores, que vai vir à tona depois isso, né? Mas até dentro do plano de Cass, né? Ele tem cultistas. E a ideia dele é renascer dentro de uma mulher grávida que tá lá no outro plano, através desse ritual da palavra da criação uma vez falada, né? Que a serpente, que é quem ensinou a magia, corrompeu o Vecna lá no passado, tá ajudando ele. E ele vai renascer, matar Cass e ir embora. Daí, como ele já saiu daí renascido no outro plano, ele conseguiu fugir do plano dele, daí ele consegue fazer, não tá mais aprisionado, ele consegue sair, né? E a aventura é isso, os aventureiros tentando impedir que isso aconteça, né? Sim.
E, na verdade, digamos assim, o canon da aventura aqui, os aventureiros conseguem, né? Eles impedem Vecna, deixam ele preso. Porém, né? Isso não é o suficiente. Vecna nunca desiste, cara. Ele tá sempre tramando os planos. E aí, o que acontece? Como eu falei, ele não respeita bem as leis, né? Então, ele meio que faz ele consegue sair de lá, mas não nessa aventura, já seria em outra aventura, que é a aventura Morra, Vecna Morra, que é de 2000 nesse caso. Então, o que acontece, cara? O Vecna, ele ainda tem cultistas lá em Earth, né? Uhum. Não se sabe se ele já tramou isso antes dele cair, na época do império dele, ou se ele fez isso enquanto ele estava lá em Ravenloft, mas ele criou tabuletas de pedra com palavras... O que existe, né? Existe, por exemplo, essa palavra da criação uma vez falada, né? Elas são palavras que criaturas de extremo poder nos primórdios de todos os mundos falavam, né? Então, são meio que palavras que dão origem à realidade e criam os mundos. Então, todos os universos, em teoria, são criados dessa forma, né? E daí o Vecna, por ter com esse contato com a serpente, que é uma entidade muito antiga, ele meio que tem algumas sílabas, algumas palavras desses rituais, né? Então, ele deixa, entre aspas, tabuletas de pedra em locais arqueológicos do mundo de Earth, meio que vestígios dessa palavra, que quando as pessoas investigam, eles acreditam que vão conseguir muito poder ali, né? Então as pessoas começam a investigar essas tabuletas e, na verdade, cara, essas tabuletas elas são uma armadilha de Vecna. E o que acontece? O Ius é o deus lá que, em teoria, na aventura Vecna vive, derrota Vecna, né? Aham. Ele acha uma dessas tabuletas e ele começa a pesquisar sobre ela, e as magias que ele lança pra aprender sobre ela e tudo mais, elas vão enganando ele. Na verdade, não é quem vai enganando. Ela meio que seria um ritual. Ele acha uma tableta que traria um ritual que permitiria ele absorver um outro deus, né? Sim. Nesse ritual fala que ele precisaria de um pedaço da carne de um deus, né? Então, o que acontece? O mundo de Greyhawk, você tem a mão e o olho de Vecna, né? Então ele Sim. pega a mão e o olho de Vecna para fazer esse ritual. E o que esse ritual faria? Ele permitiria absorver esse deus, e daí você ascenderia e se tornaria ele é um semideus também, né? Um deus menor, digamos assim. Uhum. E ele absorveria a Vecna e se tornaria um deus do panteão de verdade. Então, o que acontece? Ele é dito, digamos assim, ter um deus sacrificial, que é para esse ritual funcionar, né? E um deus que vai ser o deus que vai se tornar como é que ele até cita, agora me foge a palavra, mas seria o deus que ascenderia e se tornaria o deus verdadeiro, né? Então, quando ele lança magias de divinação, que são magias que dizem se aquilo é verdade ou não, as magias retornam para ele que é verdade. Então ele vai meio que cedendo ao poder, porque ele quer se tornar o deus verdadeiro, né? E na verdade, do jeito que estava escrito, meio que enganava ele, porque na verdade tudo que estava escrito era verdade. Porém, o plano de Vecna é que não estava tudo ali. Tinha ainda uma parte do ritual faltando. Então o que acontece? O Ius pega a mão e o olho de Vecna, faz o ritual, porém ele é invertido o ritual. Porque para finalizar o ritual precisaria, digamos assim, falar uma palavra específica. E só a Vecna sabe essa palavra. Então ele contou, tudo que ele contou era verdade. Porém, ele começa o ritual e o Vecna meio que inverte o ritual, porque quem seria o beneficiado do ritual é quem sabe a palavra. Então, basicamente, o Ius lá do lado de fora é absorvido por Vecna, e Vecna ascende, nesse momento, a uma entidade plena. Ele vira um deus maior, né, que a gente chama. Então ele consegue, se já era difícil para as brumas de Ravenloft, né, segurar a Vecna, quando ele se acende a um deus, é impossível. Então ele se escapa de lá, e basicamente, nesse momento, cara, o plano dele é ir pra... Ele viaja de Ravenloft pra Earth, né? E de Earth pra Planescape, que é um outro cenário de D&D. Então, o que acontece? Ele vai pra Planescape, lá existe uma cidade de Planescape que é chamada de Sigil. Essa cidade, cara, ela é uma cidade que é chamada da Cidade das Portas, né? Ela é considerada por muitos estar no centro da grande grande roda, né? Que a grande roda é a cosmologia de D&D. Então, o que acontece? É como se ela fosse exatamente o centro do multiverso. Então, lá você consegue, digamos assim, subir uma escada e atravessar pro plano do fogo. Então, aí eu viro ali numa outra esquina
e ali eu tenho uma porta pro plano elemental da água, entendeu? Então ela meio que tem esses caminhos entre todos os planos, né? Ela conecta todos os planos. Porém, ela é uma cidade que justamente proíbe que deuses estejam lá, entrem lá. Então, o que acontece? É proibido, né, pela uma entidade que existe lá chamada a Senhora da Dor, de deuses entrarem lá, justamente para manter o balanço, né? Porque se um deus entra lá, ele consegue manipular os planos e ter extremo poder. Então é proibido, tem uma magia que proíbe, né? Porém, enquanto Vecna está se transformando em deus ainda, ele passa nesse pequeno momento em que ele ainda não é um deus, ele está se tornando um deus, enquanto esse ritual ainda não está em efeito completo, e ele entra na cidade. E daí quando ele entra na cidade, ele efetivamente se torna um deus, e lá ele começa, a gente descobre, na verdade, né, que essa magia que bane os deuses do local, na verdade, Vecna sabia disso, né? Mas a gente, digamos, jogando a aventura descobre isso, que na verdade ela é justamente para impedir que o universo seja destruído, porque começa a reescrever a realidade do jeito que ele quer, enquanto ele tá lá. E a Lady of Pain, né? Ela tem essa magia no local, porque ela não consegue efetivamente brigar com a pessoa que tá lá, o deus que tá lá, porque senão ela vai destruir a cidade. E daí Vecna vai conseguir reconstruir igual, entendeu? A realidade a forma que ele quiser. E meio que ela não pode quebrar o banimento, porque outros deuses vão vir e vai acelerar a destruição dessa realidade, entendeu? Nossa, só vai dar merda. Merda tá de merda. Então, o que acontece? O que chega ali a conclusão? Cabe-se aos aventureiros, então, impedir Vecna, né? Então essa é a aventura. Uhum. É uma aventura de mais alto nível, né? Mas a gente novamente vê Vecna ali fazendo planos mirabolantes para destruir o universo, né? E o canon, né? Digamos, o realmente acontece, né? O verdadeiro final é que os aventureiros conseguem, juntamente, por que eles conseguem, né? Eles conseguem se livrar de Vecna, mas porque o multiverso inteiro ajuda eles, né? Então, basicamente, você vai estar lutando com aventureiros de nível 20, impedindo Vecna, mas eles não seriam o suficiente. Você tem lá Asmodeus, você tem anjos, você tem os demônios, todo mundo se une contra Vecna, e é só por isso que ele consegue ser impedido, né? Não, é uma guerra em larga escala, né? Não, é uma aventura, assim, muito maluca, tá? Mas é bem interessante, né? E daí Vecna é derrotado de novo, e ele vai mais uma vez, né? Ele, na verdade, ele volta pra Earth, né? Ele não é derrotado, ele não é destruído. Então ele volta pra Earth e lá ele não é mais um deus maior, mas ele ainda é um deus menor. Então ele ainda está influenciando. E nesse momento, né, Vecna ele já não é mais um deus, já viajou entre planos, ele já tá lá em Ravenloft, ele já tá lá em Planescape, ele já tá em todos os locais, né? Então Vecna meio que se torna essa entidade multidimensional do multiverso mesmo. Então talvez Vecna já tenha algum mundo que ele dominou por completo e lá só ele é venerado, entendeu? Então ele já se torna essa criatura muito mais poderosa, que inclusive é o que vem nessa aventura de 2024, né? Foi a aventura de 50 anos de D&D. A aventura Vecna Véspera da Ruína, né? Eve of Ruin. E ela foi criada meio que para comemorar a D&D e tudo mais, né? A gente não vai falar sobre ela, né? Muito, né? Se a gente quisesse talvez fazer um vídeo só dela, acho que talvez caberia, né? Mas daí a gente tem outros planos atuais de Vecna no cenário atual. Ela não entrega nenhum lore novo, né? Mas é mais uma vez Vecna com um plano mirabolante aí pra acabar com o universo, né? Até legal sempre, pra quem cara, quiser jogar. Uma coisa né? não dá certo, ele sempre tem alguma carta na manga, né, cara? Mas essa história dele lá, né? Desde um humano, né? Realmente um necromante comum, entre aspas, né? Até ele se tornar essa entidade multiplanar ali que é venerada entre mundos, né? E por isso que Vecna hoje, né? Tá lá em Critical Role, ele tá lá em Forgotten Realms, ele tá no Meu Mundo, por exemplo, né? Então Vecna se tornou, né, ao longo do tempo, essa criatura aí multiplanar, né? Bem interessante, né, na verdade, né? Pois é. Já virou uma criatura clássica, basicamente, já, né? E é legal, né, mano? Simplesmente é um vilãozão lá que quer destruir tudo, né? Exato, cara, exato. Acho que a única coisa que a gente não falou de Vecna, tá? É que, claro, tem muita coisa, né? Mas uma coisa que não falamos muito importante é que ele tem o livro das trevas profanas, né? Seria uma tradução para o português feita ali, acho que em 2014. Mas ele basicamente é o Book of the Vile Darkness, né? Esse livro, cara, ele é um livro de Vecna que ele é dito conter como se fosse um grimório dele inicial, quando ele estava estudando essas magias profanas lá na época de mortal dele, até do Império. E ele contém diversas rituais profanos, várias coisas cabulosas que ele escreveu ali, né? Então, o que acontece? Ele é um livro que ele corrompe a mente de quem lê, né?
Mas a pessoa pode, digamos assim, se tornar má lendo o livro, mas ela acaba meio que aprendendo rituais e tudo mais, e ele é um livro especial. O que acontece? Ele já foi utilizado por outras pessoas, e essas pessoas também botaram as criações delas dentro desse livro. Então ele é como se fosse um livro que contém, digamos assim, tipo um Necronomicon com todo, tipo, como virar como é que é? Como virar um Lich do Mal, tá ligado? Ele meio que tem todo o passo a passo ali de todos os segredos profanos e tudo mais. É um E WikiHow da necromancia. Tipo, tá tudo ali, tá ligado? É um Necronomiconzão satânico, gigantesco. Da hora, velho. E daí, tipo assim, ele é um livro que ele tem meio que uma consciência, assim, né? Que quando você tá lendo ele, pra se beneficiar dele, você tem que gastar, acho que 80 horas estudando ele, tá? E você só pode possuir ele se você tiver intencionalmente querendo causar o mal. Se você fizer uma ação do bem, o livro desaparece, tá ligado? Tu perde acesso a ele. Ele simplesmente dá um TP pra outro lugar do multiverso. Então, você consegue alterar e colocar coisas nesse livro, desde que você tenha a intenção de causar o mal, tá? E se você cometer uma ação boa, como eu falei, ele simplesmente desaparece. Então, se você não cometer um ato do mal, um ato maligno, em 10 dias ele também desaparece. Então ele é um livro que tem ali, digamos, grande potencial, mas tem essa característica aí, né? Você é obrigado a fazer merda. E daí, cara, a gente tem também características do olho e da mão de Vecna, né? Mas acho que isso é até interessante, né? Você ter essa... Como a gente já falou lá um pouquinho lá no início, né? Ela transforma a pessoa má, traz grande poder. E normalmente ela vai te trazer magias muito poderosas, por exemplo, Power Word Kill, né? Uma magia que você aponta o dedo pra alguém, se ele tem menos que 100 de vida, ele morre. E não pode ser revivido. Então, por exemplo, Mão de Vecna, com certeza, seria uma magia que eu botaria isso, entendeu? E daí outras magias seriam viajar entre planos, várias magias é um item super poderoso mesmo, né? Sim, e o olho também, ele te permite, se eu não me engano, por padrão, ver invisível, ver no escuro, visão raio-x, né? Te permite esses benefícios da visão total, né? E daí ele também te permite várias magias, né? Então várias magias que ele vai te permitir. E aí fica legal a critério do mestre, né? Eu quero dar uma habilidade especial. Aí você vai lá e cria, né? Exato. Então fica bem interessante também ter um pouco dessa... tem essa liberdade parada, criativa, né? Uma coisa interessante, né? Que eu não sei se tu sabe, né? Mas como eu falei, o Vecna se tornou essa entidade entre os mundos, né? E tem na Descent into Avernus, né? A descida a Avernus, né? O nome da aventura. Você tem uma aparição oficial da Mão de Vecna, tá? Essa Mão de Vecna, ela veio lá do Critical Role, era um personagem que estava jogando Critical Role, que aparece a Mão de Vecna lá no cenário, e eles coletam a Mão de Vecna, e daí um dos aliados dele trai eles, ele corta a própria mão, bota a Mão de Vecna e dá um teleporte para outro plano, tá ligado? Caralho, daí vai pra essa aventura. Então aparece no cenário oficial uma coisa que aconteceu no Critical Role, né? Então é um canon de Vecna ali. E ao longo das aventuras, cara, sempre você tem obeliscos de Vecna, que Vecna tomou conta, na verdade, né? Você, por exemplo, nas Minas Perdidas de Phandelver, né? Você tem um obelisco lá, misterioso, no meio da aventura, que não tem nada a ver relacionado com a aventura, mas que existem segredos que estão relacionados a Vecna, né? Então Vecna está estudando esses obeliscos, tá? Ninguém sabe ao certo o porquê, que ele quer com isso, né? Mas basicamente, esses obeliscos eles permitem você reescrever a realidade. Então Vecna está de alguma forma interagindo com isso. Eu acreditava que ia vir algo relacionado a isso nessa aventura da Eve of Ruin, né? Essa aventura nova de 2024. Não é o caso. Ele quer reescrever o universo, mas de outra forma. Ele tá procurando a varinha de 7 partes, que é um outro item. Esse obelisco é um plano reserva que ele tem, tá ligado? É algo, cara, que ainda tá aí, tá ligado? Então até é legal pro mestre saber, né? Porque o que acontece? Se os obeliscos, tá? Vou falar bem rápido, porque a gente já tá bem estendido no episódio, né? Mas ele são obeliscos que meio que são resets do multiverso. Tipo assim, existiu uma época muito antiga, né? Uma civilização chamada dos Spellweavers, se eu não me engano, né? Que eles eram criaturas mágicas de 6 braços e tudo mais. E eles criaram esses obeliscos como, tipo assim, o mundo vai acabar, a gente criou um save point do universo, tá ligado? É mais ou menos isso. E daí você pode voltar pro passado por esses obeliscos. E reescrever o passado. Então você tem, por exemplo, um obelisco numa das aventuras, acho que é até na mina perdida de Phandelver, ele te leva
império de Netheril, que é um dos maiores impérios, antes da queda de Netheril. Então, é um dos maiores impérios de Forgotten Realms, que com certeza a gente vai fazer um episódio sobre, tá? Então ele te leva para aquela região do ápice do Império. Você tem cidades voadoras voando, você tem pessoas lançando magia para tudo, entendeu? Uma magia banalizada. Então ele te leva para pontos do universo. E provavelmente Vecna tá interferindo com isso. A gente acreditava que ia ter algo nessa aventura, mas não teve, né? Ainda não. Pô, mas fica aí um ponto aí para alguém saber, né? Exato, bem curioso. Mas, cara, talvez a gente possa fazer até um episódio futuro mais sobre Vecna, né? Porque ainda dá pra falar bastante coisa sobre ainda, né, cara? Esse tornou essa criatura aí, cara, gigantesca, né? Tem até Exato, agora, né? exato. No Stranger Things aparece aí, né? Ele Sim, aparece... tá bem presente agora, bastante comentado na série. Virou um ícone da cultura pop hoje em dia também. Até no Dead by Daylight, que é um jogo que eu tô jogando bastantinho recentemente, né, cara? Ele aparece lá, ele é um dos killers de lá, muito legal, uma colaboração de D&D que ele apareceu lá. Então isso tornou essa figura aí que, na minha opinião, muito bem descrita, o lore dele muito bem respeitado, né, cara? Gostei bastante e muita de gente pesquisar sobre de ele. fora do D&D às vezes nem conhece, não manja muito, né, cara? Então é interessante conhecer. Eu mesmo não tinha tanto conhecimento sobre, tá ligado? Muita novidade aí pra mim. Então, cara, uma coisinha que eu falei lá da filactéria de Vecna, né, cara? Ninguém sabe o que é, né? Na minha cabeça, cara, a filactéria de Vecna é o sol de Greyhawk, tá ligado? Caralho. É o Ele sol fez do o planeta sol? de Greyhawk, tá ligado? Ele Porra. conseguiu botar um encantamento lá. Então, se tu quiser destruir Vecna, tu vai ter que matar Greyhawk, mano. Pra mim, ele é uma criatura Caralho. tão sinistra que ele tá nesse nível, tá ligado? Pô, e faz sentido, tá ligado? Tipo, se quer... Com o pensamento dele, tá ligado? Ah, quer me derrotar, beleza, mas vai destruir tudo junto, tá ligado? Que é o objetivo dele também, né? Então, só vou jogar essa daí pros internautas aí, né? Pros intelectuais da extrema... da oposição aí. Mas fica aí pra todo mundo aí, mano. Sei lá. O que eu... Cara, comentem aí embaixo, mano. O que vocês acham que é a teoria de vocês aí? Debatem aí. Que a gente vai dar uma lida aí também. O que será que o Vecna tá fazendo agora, né, mano? Além depois que dessa Pra que ele vai pegar as varinhas, né, cara? Mas é isso aí, mano. Acho que a gente vai ficar por aqui. Eu não tenho, a princípio, sem se estender muito, não tenho mais muito o que falar sobre Vecna, né? Talvez a gente faça um episódio no futuro aí sobre ele de novo aí. Exato, fechou. Deixem ideia aí, pô, nos comentários do que vocês acham. Próximas criaturas que vocês querem ver. Histórias, locais, magia. Fala aí, pô, dá ideia. Exato, aí, o que vocês tiver curiosidade de saber sobre, mandem aí embaixo nos comentários. A gente vai estar comentando aí, fazendo um episódio especial sobre cada coisa. E não esquecem de deixar o gostei aí também, é importante demais, ajuda nós. Dê uma olhada no Patreon, tá saindo coisas especiais lá relacionadas a cada episódio. E esqueci de alguma coisa? Cara, da minha parte é isso aí, cara. Agora, ó, eu vou... Já venho falando isso há um certo tempo aí, mas vocês que têm interesse, mano, vai lançar provavelmente, né, a princípio, vai lançar o livro traduzido de D&D, o livro oficial, né, os 3 livros oficiais. Vai ter sorteio desses livros aí, eu vou fazer, né, eu vou fazer esse sorteio aí, mas você vai ter que ser inscrito, vai ter que compartilhar o link aí, cara, e fazer, a gente vai ter uma meta ainda, não sei o que vai ser. A gente tá com bem poucos inscritos aí, mano, talvez quando chegar em 500 inscritos, alguma coisa assim. Exato. Vai ter sorteio disso aí, então fiquem espertos aí, cara. Exato, estamos com uns planos aí diferentes aí pra galera do canal também. Muita coisa boa tá vindo aí, cara. Mas a princípio é isso, mano, vamos ficando por aí. Fechou, valeu pessoal, até mais. Falou! Se o Johnny já não estava assustado antes, conforme Percival falou das aventuras de Vecna, ele rapidamente ficou. Isso tudo é muito mais sério do que eu imaginava. Se realmente é Elevendor que está por detrás disso, temos que fazer algo para ajudá-lo de alguma forma. Acho que nem vamos abrir a taverna hoje. Sim, talvez o Thorin poderia passar na cidade de Queen pra ver chegar mais, né? Porra, pronto. Sobrou pra mim ainda. Eu tava aqui quieto na minha. Eu não vou fazer nada disso aí sozinho, não. Thorin, isso é realmente algo muito sério. Realmente é uma tarefa para homens másculos. Claramente você não conseguiria, nem que quisesse fazer isso sozinho. Ah, cala a boca, Johnny. Tu é muito chato mesmo. Eu não sei nem por que eu tô trabalhando aqui. Eu recebo muito pouco pra ouvir essas bostas mesmo. Calma lá, Thorin, eu só estou te zoando. Mas acho que isso realmente é algo que merece a atenção de nós 3. Acredito que vamos fechar a taverna durante alguns dias e olhar isso com a devida cautela.
Tá certo, se realmente for Elevendor, não quero deixar ele na mão. Lantern flicker, shadows sway, the fire's whispers fade away. The mug half empty sits alone, the night hums low in a tired tone. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last call lullaby, soft and slow. Boots scuff floors worn smooth with time. Echoes linger like an old bell's chime. The barkeep hums, his voice a sigh. Closing time, the moon climbs high. The tavern breathes its final yawn. The day retreats, the night moves on. Curtains drawn on a stage of wood. Rest will find us as it should. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last call lullaby, soft and slow. Candles dim and the stories fade. The world unwinds its busy parade in the quiet of night where stillness stays. Last call lullaby ends the day.